Venho aqui, senhor presidente, senhores senadores, para glosar o mote que foi lançado pelo senador Aécio Neves nessa tribuna, também por outros colegas do PSDB que me antecederam no uso da palavra, como o senador Ciro Miranda, o senador Paulo Bauer. É uma ocasião que não é possível se perder. O debate sobre os 10 anos de governo do PT. Ouvimos o senador Wellington Dias. O senador Wellington Dias, justiça seja feita. No seu discurso, não usou o tom triunfalista que costuma ser encontradiço nos discursos em que o PT manifesta aquele amor imoderado que tem por si mesmo e o exagero que tem com que incorre quando enaltece as suas virtudes e a prudência com que esconde os seus defeitos. Mas hoje o PT dá início a uma série de eventos para comemorar os 10 anos de governo. Segundo o secretário de organização do partido, meu amigo Paulo Frateschi, o objetivo é construir uma narrativa do que fez o PT no governo, das reformas que empreendeu, de suas realizações. E diz o ex-deputado Frateschi que o partido tem uma enorme quantidade de material. Eu não tenho dúvida, seguramente terá essa enorme quantidade de material. Mesmo porque, nos últimos 10 anos, o PT foi capaz de construir uma assombrosa série de episódios nunca antes vistos na história deste país. Acontece que nós também temos o nosso material. Nem sempre o nosso material coincide com o material apregoado pelo PT. Eu volto, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, a minha memória ao dia 1º de janeiro de 2003. Lula assumia a presidência da República. Lula carregava consigo não apenas a votação que obteve e que o legitimou a se eleger presidente, depois de ter sido derrotado 2 vezes no primeiro turno pelo presidente Fernando Henrique, ele carregava consigo mais do que os votos e os bons augúrios dos petistas, mas a esperança de centenas de milhões de brasileiros. Quero dizer a Vossa Excelência que eu também, que não votei em Lula, tinha esperança. Porque, afinal de contas, era um acontecimento que chamava a atenção pela sua importância na nossa história política. Um líder operário, um ex-líder sindical, um homem que conheceu a fome, sentindo a falta de comida no seu próprio estômago. Um líder que surgiu de baixo, no processo já de desintegração da ditadura. Ele poderia marcar realmente um enorme avanço na política brasileira. E havia da parte do PSDB uma real e sincera disposição de colaborar naquilo que nós entendêssemos necessário para enfrentar os problemas do país. Vossa Excelência, senador Romero Jucá, já era senador à época, sempre atuante, sempre presente nos grandes debates. Vossa Excelência se lembra da exemplaridade da transição entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Eu me lembro que, na tramitação do orçamento, recebemos nós, que éramos da base do governo Fernando Henrique, que tínhamos maioria no Senado e na Câmara, recebemos a orientação do presidente de fazer do deputado Bittar, do PT do Rio de Janeiro, uma espécie de líder do governo informal, para que ele pudesse conduzir a votação do orçamento para atender às prioridades do presidente eleito. Todos os números, todos os programas foram franqueados ao presidente que se preparava para tomar posse. Todos os dados sobre os programas do governo, os programas em andamento por parte do governo, inclusive aqueles programas a que se referiu o nosso querido colega Cristóvão Buarque, que se iniciavam na linha da construção de uma rede de proteção social idealizada
por Ruth Cardoso, por Vilmar Faria, e que teve e que trabalharam a partir de sementes plantadas em tantos lugares, como inclusive no governo de Brasília, com o governador Cristóvão Buarque, a Bolsa Escola. Este fato, eu sinto dizer, o presidente Lula jamais teve a elegância de reconhecer. Jamais. Não custaria. A ideia de que o Brasil começou com o presidente Lula não é verdade, todos nós sabemos disso. O próprio senador Wellington Dias, hoje, num discurso equilibrado, não é? Reconhece. Nós, do PSDB, votamos a favor da reforma da conclusão da reforma da Previdência já no governo Lula. O presidente pediu o nosso apoio e nós demos apoio ao presidente. Nunca nas nossas bancadas faltou apoio ao governo quando ele trouxe assuntos para a nossa deliberação que realmente provocasse uma convergência ampla, a partir de um diálogo franco, aberto, com todos os setores da política brasileira. Não apenas apoiamos, mas trouxemos sugestões concretas em termos de reforma política, de reforma tributária e outras reformas que nunca avançaram para valer durante a gestão do governo petista. E olha, a ideia de reformas, de mudar as coisas, de não se contentar com as coisas tais como elas estão, é essencial à atividade política. É própria da atividade política a construção. E que frustração, meus caros colegas, ao se verificar que nenhuma reforma importante, digna desse nome, teve início nesses 10 anos. E não faltam temas. A começar pela reforma tributária. Não me refiro apenas à distribuição dos recursos, às mudanças da regra do ICMS, mas às mudanças dos pilares, a mudança dos pilares da estrutura tributária brasileira. Um partido que se diz de esquerda, um partido de origem social-democrata, como é o PT, tinha obrigação de trazer uma proposta de mudança no nosso sistema de tributação, que a diferença dos países onde a social-democracia exerceu o poder se baseia no lucro, na propriedade, no patrimônio, melhor dizendo, no lucro, na renda. No Brasil se baseia no consumo. É uma estrutura tributária profundamente regressiva. Qual é a proposta de mudança? Nada. Nada. Somente coisas miúdas, pequenas, geralmente às custas dos estados, das finanças dos estados e dos municípios. Nós acreditamos que o PT honraria o seu discurso de compromisso com a ética. Não quero voltar àqueles tempos iracundos do candidato Lula, que dizia que no Congresso havia 300 picaretas, pelo menos. Não sei quantos haverá hoje. Mas o fato é que no governo o PT levou ao paroxismo as práticas mais atrasadas, mais patrimonialistas que caracterizam a política brasileira, que haviam, a duras penas, nós estamos conseguindo superar, mas que sofreram um enorme retrocesso durante o governo do PT e que teve como resultado o loteamento absurdo dos cargos públicos, a desconsideração do mérito, a entrega de pedaços inteiros do Estado a grupos políticos, levando com isso à fragmentação da autoridade do presidente da República eleito pelo voto popular e levando com isso também à ineficiência, aos conflitos internos da administração e à corrupção. Há uma rede de intrigas em que um grupo combate o outro, querendo derrubá-lo para tomar-lhe o seu lugar, para trabalhar não pelo país, mas para o seu grupo, em benefício próprio, em benefício privado. E nessa rede de intrigas, corrupção, mentiras, surgem alguns nomes, senhor presidente, que submergem num escândalo, depois no escândalo voltam a emergir em outro. É uma curiosa ciranda. Se eu tivesse talento para compor uma ciranda, eu diria mais ou menos assim:
Carlinhos Cachoeira, que suborna Valdomiro Diniz e que grava Maurício Marinho, que conhece Buratti, que trabalha para Palocci, que divide mansão com Poleto, que compra ambulâncias de Vedoim, que vende dossiês a Freud e Godoy, que é segurança de Lula, que faz parte da tramóia do dossiê dos aloprados, outra ignomínia petista. Este mesmo Godoy que presta serviço a Bancop, que é dirigida por Vacari, que é tesoureiro do partido, que sucedeu Delúbio, que se valeu de Valério, que diz ter sido recebido por Zé Dirceu, que é o capitão do Lula, e que não sabe de nada. Eu não tenho talento poético, mas tenho algum conhecimento da poesia brasileira. Gosto de poemas. E essa ciranda me lembra um poema do Carlos Drummond de Andrade, que todos nós conhecemos, o Senado todo conhece. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Sabem os senhores qual é o nome deste poema de Carlos Drummond de Andrade? Quadrilha. É o nome desse poema. E talvez seja essa, de todas as condenações que sofreram os dirigentes do PT, entre os quais se incluem 2 ex-presidentes e um presidente da Câmara, talvez seja este que traga o label mais vergonhoso. Quadrilha. É uma marca. É uma marca e é a consequência de uma forma de fazer política, de uma forma de aparelhar o Estado que tomou de assalto os postos-chave da administração e vários setores do governo para acomodar companheiros para fazer política, não para todos, mas para grupos. O senador Aécio falou em 13 pontos. 13 mais 13 dá 26, mais 13 dá 39, e assim vai por diante. Eu não saberia, talvez eu venha a incorrer em algum bis in idem, como diria o meu colega, o jurista Pedro Tax. Mas estamos aí, senhores senadores, além de virtudes que teve o governo do PT, eu quero reconhecer que o governo do PT teve coisas boas, eu não quero desconhecer, fazer como eles fizeram conosco. Eu acho que o ProUni é uma boa coisa. Eu acho que a ideia do Pronatec também é uma boa coisa, positiva. Eu acho que o fato de o presidente Lula ter mantido a política de aumento real do salário mínimo ao longo dos anos foi um instrumento fantástico de redistribuição de renda, mas que não começou com ele, começa com a Constituinte de 88, que unificou o salário mínimo nacional. Agora, outro exemplo, o aumento da abrangência do Fundef, criado por Paulo Renato, transformado em Fundeb, positivo, por que não? Tem que reconhecer. Mas existem carências, senhor presidente, que é preciso, que também fazem parte da nossa narrativa, da narrativa da oposição. E é isso que o senador Aécio fez, que eu estou fazendo, que outros companheiros aqui fizeram. O baixo nível de investimentos públicos, mesmo com o PAC, do qual o atual presidente era mãe, fortemente utilizado para elegê-la, o investimento público, apesar do PAC, encontra-se no mesmo nível em relação ao PIB de 2002. 1,09% do PIB é o nível de investimento. E clamorosamente aquém daquilo que nós precisamos para dar um crescimento sustentável ao nosso país, para que se mantenha e se expanda o nível de empregos, para que se volte a criar empregos em setores onde hoje a economia se encontra parada. Me refiro especialmente ao setor industrial, meu caro senador Monteiro. O aumento do gasto público, porque enquanto os investimentos patinam, o gasto público registra um crescimento brutal. Isso não dá para continuar. As despesas, sem o pagamento dos juros, passaram de 15,7% do PIB em 2002 para 18,3%
em 2012. E o aumento da inflação? Uma grande conquista do povo brasileiro, de todos nós, foi o fim da inflação, ou a sua redução em níveis civilizados, digamos assim, graças ao Plano Real. Pois a média dos 10 anos, a inflação foi de 6,1%, enquanto a média era de 4,5%. O governo faz um flerte perigoso, um flerte com a inflação. O flerte com a inflação começa já a introduzir na cabeça das pessoas, dos agentes econômicos, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, a ideia da indexação. De repente, essa coisa toma um movimento próprio e ninguém sabe onde vai parar. Hoje já, nos gêneros de primeira necessidade, o índice de inflação já beira 10%. Esta é a situação que nós estamos vivendo no tocante à inflação. Agora, o que faz o governo diante disso? Além dos sinais absolutamente contraditórios que dá o ministro da Fazenda, contribuindo para que nós nos sintamos como se estivéssemos num país de barata tonta. Ninguém sabe o que fazer. O juro vai cair, o juro vai aumentar, o câmbio vai subir, o câmbio vai baixar. Sinais contraditórios que são lançados a cada dia, contribuindo para criar um clima, para aumentar o clima de incerteza. Agora, em matéria de combate à inflação, o que se faz é maquiagem. Apela a seus governadores para segurar a passagem do metrô, aos prefeitos para segurar o preço do ônibus, segura os preços da Petrobras, não é? As indenizações para baixar o preço da energia elétrica. Mas, como diria o velho Galileu, eppur si muove. A inflação segue, a inflação vai galopando. O aumento da carga tributária. Em 2000, a carga tributária era de 30% do PIB. Em 2002, esse percentual passou a 35%. Provocado por quê? Aumento de despesa. Não é aumento de investimento, é aumento de despesa. Colesterol ruim na veia da economia. Não é? Essa carga tributária é de 2/3 superior à média dos países da América Latina. Nós temos uma carga tributária de países desenvolvidos com um nível de serviços públicos de terceiro mundo. Essa é a realidade dos fatos. A destruição da Petrobras é um caso emblemático, já apontado aqui pelo senador Aécio Neves, já tratado por mim em discurso anterior, mas é um fato constrangedor, é um fato gravíssimo, é o resultado de uma privatização perversa dessa empresa, entregue aos interesses particulares do PT, dos sindicatos e do loteamento político. Crescimento exagerado dos créditos do Tesouro aos bancos oficiais. O Tesouro tornou-se o maior credor dos bancos oficiais. O crédito para esses bancos é hoje, senhores senadores, 20 vezes maior. O crédito do Tesouro para os bancos oficiais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é 20 vezes maior que 2007. Em 2007, era de 0,5% do PIB. Em 2012, 9% do PIB. 9%. É mais ou menos o volume em relação ao PIB do pacote do presidente Obama para tirar a economia americana do buraco em que ela foi jogada depois da crise da quebra do Lehman Brothers. Isso nos Estados Unidos. Ali, o pacote de ajuda girou em torno de 8% do PIB. No nosso caso, 8%, 9%. 9% do PIB. Quer dizer, você tem, como diz disse também o já citado aqui, ex-ministro Delfim Neto, uma relação incestuosa entre Tesouro, Banco Central, Petrobras, Banco do Brasil, e agora vão entrar nessa ciranda também concessionárias, a concessionária do trem-bala, a concessionária das rodovias, todas elas viabilizando os seus negócios graças a juros subsidiados fornecidos pelas empresas estatais, pelos bancos estatais, que recolhem esses fundos do Tesouro.
ausência de política industrial, financiar frigorífico para abrir filial no estrangeiro é política industrial. Política industrial é desenvolver setores onde o Brasil ainda não tem competência, para que nós possamos realmente avançar e avançar na linha da criação de uma base econômica diversificada, integrada, como fizeram antigamente os tigres asiáticos. Mas fazer política industrial dessa forma, com essa triangulação, Tesouro, Banco BNDES e empresas privadas, sem nenhum tipo de acompanhamento do resultado efetivo e prático, tenha santa paciência. Qual é o resultado disso? Maior competitividade da economia brasileira? Pelo contrário, nós estamos perdendo competitividade, nós estamos perdendo mercados, nós estamos desintegrando uma estrutura produtiva que custou décadas para construir. Falta de compromisso com a educação. Chega a ser trágica a distância entre as promessas e as realizações, por exemplo, na área da educação infantil. Apenas 10% das 18 milhões de crianças em idade de ir para a creche foram atendidas até o último ano. O senador Écio já citou esse número. Das mais de 6 mil creches prometidas durante a última eleição, apenas 7 unidades ficaram prontas até o último ano. Novas universidades, muitas foram criadas. Mas quantas têm condições efetivas de funcionar? Perguntem lá em Guarulhos, a Universidade Federal de Guarulhos, onde estão os prédios adequados, onde estão os laboratórios, onde estão os docentes? Conversa. Na saúde, meu caro Valadares, é um tema que pelo qual Vossa Excelência se interessa tanto. Eu não precisaria dar nenhum dado a mais, além de mencionar a crise profunda vivida hoje pelas Santas Casas no Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, que são responsáveis por cerca de 50% do atendimento hospitalar no Brasil e ambulatorial. 50%. De cada R$100 que as Santas Casas gastam, apenas 65 são cobertos pelo SUS. No final do governo Fernando Henrique, o governo federal contribuía com mais de 55% das despesas de saúde, proporção que hoje está em 40%. Bem, eu não quero avançar pelo tempo do meu querido colega Valadares, mas eu poderia dizer da piora dos níveis de segurança pública, do fato de que as promessas repetidas, reiteradas, de que nós haveríamos de reduzir o número de homicídios existentes no Brasil hoje pela metade, dos 35 por 100 mil, trazê-los à metade dessa cifra acabrunhante, como, aliás, conseguimos trazer em São Paulo, nada disso aconteceu. Corte constante de verbas dos orçamentos já insuficientes dos programas em que a segurança pública, dos programas de participação da segurança do governo federal na segurança pública. Segurança pública, participação do governo federal de segurança pública não pode se resumir a uma outra intervenção da Força Nacional de Segurança, que é apresentada erroneamente como Força Federal de Segurança. É nacional, porque uma boa parte do seu contingente é fornecida pelas polícias militares dos estados. A infraestrutura defasada, o cerceamento, a ameaça constante à liberdade de imprensa, o flerte com os regimes autoritários da América Latina. E hoje nós estamos vivendo um momento dramático com a visita no Brasil aqui da escritora Ioni Sanches, objeto de hostilização, de hostilidade, de má educação, de selvageria liberticida, que acaba sendo estimulado por um governo que flerta com o autoritarismo, que se esconde sob o nome insultoso para
para Simão Bolívar de bolivarianismo. É um insulto à memória de Simão Bolívar. É um insulto à memória. E o rebaixamento, a degradação dos costumes políticos. São apenas alguns pontos, senhor presidente, que eu menciono nesse discurso, agradecendo a Vossa Excelência a tolerância, agradecendo mais uma vez a gentileza do senador Antônio Carlos Valadares e desejoso de que nós possamos continuar esse debate e que, de alguma forma, possa haver desse debate, possa surgir algum tipo de luz, que não seja apenas a luz da oposição, mas uma luz que haverá de brilhar para todos, não é? Que nós possamos tirar daqui algumas conclusões que possam servir para o governo a corrigir rumos e, em última análise, preparar o terreno para aquilo que é muito importante na democracia, que é a alternância de governo, a alternância no poder, que eu espero que aconteça em 2014.